Olá, muito bem-vindo ao nosso curso de iFix e continuando com as nossas aulas sobre Workspace, né? Vamos fazer agora a nossa interface, né, de um sistema. Vamos fazer uma interface inicial de um sistema, ok? A cara de um projeto, perfeito? Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou fechar essa tela que está aqui aberta, tá? Eu vou aqui por aqui direto, né? Na barra de ferramentas eu posso fazer isso direto. Então eu venho aqui no menu File, Opcional, ok? Picture. Só que eu vou fazer o seguinte antes. Para a gente visualizar a coisa bonita, eu vou deixar a minha tela em full screen, ok? Vou fechar isso aqui, eu sempre fecho. Se eu quiser voltar é só pressionar ESC. Então agora, usando a tecla Alt, eu tenho acesso ao menu, então eu venho aqui em File, Now, Picture. Então ele vai abrir aqui para mim esse assistente, né? O Create Picture Wizard. É o assistente para criar tela. Eu uso isso aqui geralmente somente para criar a interface, tá? Uma vez que foi definida o padrão de interface com o cliente, a gente usa isso aqui só para garantir ou facilitar o desenvolvimento das outras telas, ok? Então aqui eu uso sempre Create Picture from a Predefined Configuration, ou seja, usar uma configuração predefinida. Se eu não quiser utilizar isso aqui, eu posso criar aqui, ó. Se eu quero criar uma tela padrão, né? Então eu mando ele criar num padrão e clico em Finish, ok? Mas como eu quero criar minha interface, eu vou utilizar isso aqui, ok? Então vamos seguir. Se eu não quiser que essa interface apareça da próxima vez que eu criar uma nova tela, eu seleciono esse item aqui, ó. Não exibir esse diálogo da próxima vez que eu for criar uma tela, ok? Perfeito? Mas eu não vou fazer isso, tá? Muito bem, então vamos lá em próximo, né? Vamos seguir. Aqui ele pergunta se eu quero sair ou continuar. Eu vou mandar aqui maximizar e continuar. Então, vamos seguir. A tela será como? Em modo full screen, ou seja, do jeito que está aqui. A gente tem que considerar sempre utilizar um supervisório, uma aplicação iFix, que é uma aplicação de supervisão e controle. A gente tem sempre que considerar utilizar a janela toda, tá? Ou seja, toda a extensão da tela do computador. Perfeito? Então, geralmente, em 100% das vezes, fica sobrando somente 0,1%. Essas telas elas ocupam toda a extensão da tela e não deixa nada, ok? Não deixa nada visível, tá? Então vamos seguir aqui. Então eu mantenho aqui, né? E mando para frente, né? Seguir, ok? E aqui eu tenho as opções. Somente uma tela, né? Isso aqui, ó, esse formato aqui com um main, um header, um footer e uma janelinha aqui do lado. Cada um desse aqui é uma janela, tá? Cada um desse aqui é uma janela. Eu tenho essa outra opção aqui, que mudou um pouquinho, mas continua do mesmo jeito. E esse outro, eu gosto mais de utilizar esse formato aqui, ó. Perfeito? Esses outros aqui eu não gosto não. Eu vou utilizar, não é que eu não goste, né? Que geralmente as pessoas gostam mais desse layout aqui, tá? Inclusive eu, mas isso fica a critério do cliente, definir como é que ele quer, ok? Então vamos seguir, vamos utilizar esse aqui, tá? Eu posso seguir ou posso modificar. Eu vou modificar pelo seguinte, porque isso aqui ocupa muito espaço. Eu preciso somente uma porção pequena aqui, tá? Então eu venho aqui em Modify Configuration, ok? Então agora eu vou modificar. Eu posso, no main aqui, ó, eu posso exibir a barra de título, né? Eu posso permitir que a tela seja redimensionada. Tela redimensionável é um problema porque o usuário ele pode
redimensionar ela, arrastar, ok? Então é um problema. Assim como também o titubar, né? Que você pode movimentar como eu estou fazendo aqui, ó. Ok? Então isso não é recomendável para supervisório. Ok? Always on top é uma tela que fica sempre à frente, tá certo? Você abre janelas, abre janelas, abre janelas e ela está sempre à frente. Então são as janelas always on top. Não é o caso. Só em subtelas que a gente bota always on top. Ok? Então aqui é o seguinte, isso foi o main, né? Por enquanto eu não mexi nada, né? Main, eu vou manter a mesma configuração, tá? Com exceção disso aqui, ó. Nem o header, nem o cabeçalho, nem a barra inferior, que chama de footer, ou rodapé, eles não precisam permanecer em cache, ok? Então eu vou desmarcar aqui, ó. Ok? Ela não entra na lista de cache, ok? Essa aqui sim, pelo seguinte, o que é cache criar cache de pictures, né? Quando você vai abrindo suas telas no iFix, que geralmente a tela aqui é a tela que você altera, né? Que você alterna, vê uma parte do sistema, vê outra parte, é sempre nessa tela aqui. Então ele cria um cache que geralmente é de 5 a 6, né, 10 figuras, ok? Isso tem como configurar, tá? Então, ele memoriza aquilo ali, aquela tela fica em cache, então na hora que você voltar para ela, ela vai carregar mais rapidamente, ok? Ela vai ser inicializada mais rápido do que o iFix ter que abrir o arquivo, carregar, ok? Então, o cache é bom por isso, porque ele facilita, ele agiliza na hora de abrir, na hora de apresentar a tela, ok? Então essa aqui eu deixo no cache, as outras, nem o header, nem o footer, eu não uso, ok? Por enquanto eu não vou mexer em cores delas não, tá? Vou explicar por quê. Porque quando ela estiver aqui, eu vou fazer aqui alguns desenhos, alguns ajustes, e eu quero saber onde começa e onde termina cada uma. Depois que eu tiver com tudo prontinho, eu vou e coloco as três na mesma cor, ok? Então vamos seguir aqui. Ou então eu posso já colocar aqui, ó, no main. Eu vou fazer o seguinte, eu vou definir um padrão de cinza. Eu vou usar esse cinza aqui 75, tá? Que é o Gray 75. Clico OK. Para o main, aqui no header, ele está branco também. Eu vou colocar esse cinza, esse gray aqui 60. O Gray 60, ok? E no footer também o Gray 60, ok? Mesma coisa aqui, ó, Gray 60, ok. Pronto. Agora eu venho aqui no size, ok? Nos tamanhos, né? Eu vou começar por aqui, ó, ok? Pelo header. No header eu vou querer que ele tenha 8%, ok? Unidades em porcentagem. Eu vou querer que ele tenha 8% do tamanho disponível, da altura disponível da tela, ok? 8%, 7%. 8 é muito, ok? E aqui na barra, eu vou querer também 7%, ok? Então ficou 7 e 7, 14, ok? Então o main fica com o resto, vai ficar com 86%, ok? Você vê que ficou mais estreito, ó, ok? Mais estreito do que o normal, né? Do que estava antes. Perfeito? Então aqui, já defini, ó, aqui, o header, eu defini aqui 7%, eu não tenho como alterar isso aqui, tá? Por quê? Porque o left dele é sempre 0, ele vai ocupar todo o espaço aqui. Então, a posição inicial dele na esquerda é 0. O topo é lá em cima, então é 0 também, ok? Aqui, a largura é 100% e a altura 7%. Essa aqui eu alterei. O footer, o que é que eu tenho aqui? Left, né? A esquerda é 0, a referência da esquerda é 0.
O topo 93, porque ele já calculou que ele tem que terminar aqui embaixo. Então está 7, ele tem que diminuir. 100% 7 é 93. Ok? E a altura eu defini aqui 7. A largura 100%, né? Ok? 100% de largura. E 7 de altura. Ok? Posição 0 e 93. Esquerda 0, 93 é esse ponto aqui, ó. Perfeito? Muito bem. E o header, aliás, o main, esquerda 0, o topo dela é 7%. Por quê? Porque o header já ocupa de 0 a 7. Então ela tem que começar também no 7, ok? Largura 100% e altura 86. 7 mais 86 vai dar 93. Então aqui é 93 para baixo, ok? Eu posso salvar isso aqui, tá? Eu posso não, eu devo, né? Eu devo salvar isso aqui, ó. Salvar como? Aí eu vou dar um nome aqui. Padrão. Não vou botar acento não. Padrão. Curso. iFix. Ok? Pronto. Return to wizard. Eu estou usando aqui o padrão curso iFix. Então eu criei o meu padrão aqui, ó. Ok? Então agora eu pressiono para ir para o próximo. Qual é o nome da tela main, né? Isso aqui, ó. Por favor, defina o nome dos arquivos, né? Quais são os nomes dos arquivos que vão ser criados? Então eu vou colocar os seguintes nomes aí. Como são as telas padrão, né? Telas iniciais, eu gosto sempre de começar com o nome app. Tá certo? Então essa primeira aqui, o main, eu vou chamar de app home. Ok? O header eu vou chamar de app título. Ok? E essa aqui eu vou chamar de app barra menu. Pronto. Vai ficar esse nome aí. Ok? Então, clico agora em próximo. E o que é que ele está informando aqui, ó? O que é que está sendo informado aqui? O main vai ser app home. O header vai ser app título. E o footer vai ser app barra menu. Todos eles com extensão grf. Ok? Se eu marcar aqui, ó, ele não vai mais exibir esse diálogo, né, de criar tela, né, esse diálogo aqui, esse wizard, esse assistente de criação de interface, de telas, ok? Eu vou clicar só para mostrar para você como é que você reativa isso, perfeito? Então eu vou aqui, selecionei, Finish, ele já criou as telas, ok? Então vê só, eu venho aqui agora, deixa eu botar de volta aqui no full screen. Pronto, ó, primeira tela, segunda, terceira, né? Tá tudo aí. Se eu vier aqui e mandar criar uma nova picture, now picture, o que é que vai acontecer? Ele já criou, nem mostrou o assistente. Você vê que ele já criou a tela aqui, ó. Untitled, tá vendo? Tá aqui, ó, marcado aqui. Untitled 5. Tá aqui marcado. Ele criou uma tela sem que me mostre o assistente. Eu vou fechar, ok? E agora eu quero, quando eu criar a tela, eu quero sempre ver aquele assistente. Como é que eu faço para retornar aquilo? Se eu vier aqui no menu Workspace, User Preference, então eu venho aqui, ó, no Picture Preference, é somente eu marcar aqui, ó, Show Picture Wizard from Now Picture Menu, ok? Então eu marco aqui, clico OK. Se eu vier de novo aqui, Alt, Menu Now Picture, ele de novo mostrou o diálogo. Perfeito? Então, se você acidentalmente
desabilitar, você pode voltar lá e reabilitar isso aqui, perfeito? Eu vou sair sem fazer nada. Agora eu vou fazer assim. Essas três telas elas terão mesma cor, tá? Eu não vou deixar diferente não. Então eu vou fazer assim. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é uma linha que vai começar aqui e terminar aqui e eu vou ajustar o tamanho dela. Pronto, uma linha reta. Então eu vou colocar ela lá no canto, ok? E aqui eu vou marcar esse ponto aqui para ele ficar marcado ali de preto, né? Tá marcado porque está selecionado o ponto. E agora usando a combinação de tecla Ctrl Shift, eu vou aumentar esse meu objeto linha, ok? Então estou aumentando, ó, ok? Aumentei. Agora somente, ó, quando eu uso Ctrl Shift, ele vai fazer o movimento em saltos, né? Se eu uso somente o Ctrl, ele aumenta, ó, ponto a ponto, ok? Perfeito. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou selecioná-lo, você vê que está de um canto a outro da tela. Agora eu vou selecionar e vou colocar aqui embaixo. Quando ele sumir, aí eu volto uma para cima e está no ponto. Fazer assim, Ctrl C e agora Ctrl V na de baixo. Então aqui, ó, joga um pouquinho para cima, sumiu, volta um ponto, pronto, fechou, tá bonito. Ainda não tá muito, né? Deixa eu voltar um mais aqui. Pronto, agora sim está na posição. Ok? Então é isso que eu quero. Então agora eu posso vir aqui nas propriedades da minha tela, né? Aqui eu posso editar pelo Picture, selecionar aqui, ó, esse cinza, que é o cinza 75. E aqui a mesma coisa, tá? Picture. Normalmente eu não faço nem assim. Bom, já fiz aqui de um jeito. Deixa eu ajustar aqui. Pronto, aqui já está feito. Eu vou fazer aqui, só que eu vou fazer diferente, tá? Aqui eu vou usar as propriedades. Então eu vou usar aqui, ó, a janela de propriedades, né? Window. Perfeito. Então aqui, ó, Background Color. Eu vou selecionar o cinza 75. Muito bem. Pronto, está feito. Ok? Se eu quiser, ó, eu fiz a movimentação ali, exclusão e o seguinte. Deixa eu só lembrar aqui a você. Quando eu movimento só as teclas, só com as teclas de direção, eu movimento os objetos na tela. Perfeito? Vê que tem aqui um ponto marcado de preto, ok? Perfeito? Observa ele. Eu posso movimentar também aqui, né? Com o mouse. Mas se eu quiser um movimento preciso, eu uso as teclas direcionais. Se eu pressionar a tecla Shift e usar a tecla direcional, ela vai, a cada 5 pontos de tela, ela vai fazer um salto, ok? Se eu utilizar a tecla Ctrl, eu vou redimensionar o meu objeto. Então, Ctrl seta para cima, eu estou diminuindo ele, por quê? Porque o objeto, o ponto que está marcado é esse aqui, ó. Então, se eu pressiono Ctrl seta para cima, na verdade ele vai contra isso aqui, ele vai diminuir. Se o ponto que estiver marcado seja esse aqui, eu pressionar Ctrl seta para cima, ele vai aumentar, certo? Então agora, Ctrl seta para baixo, eu diminuo. Agora, imagine que é um objeto que está desse tamanho aí, ok? Eu vou continuar marcando aquele ali. E você quer diminuir ele. Então, como é que eu vou fazer? Somente Ctrl, eu uso Shift, que fica mais rápido, ó. Ctrl, Shift e seta para baixo, estou diminuindo, por quê? Porque o ponto que está como referência é o superior direito, ok?
Então, se eu quiser que ele fique mais largo, eu vou fazer a mesma coisa. Seta para a direita. Se eu fizer seta para a esquerda, ele vai ficar mais estreito. Ok? Então, é bom ter um domínio sobre isso. A gente precisa disso. Ok? Bom, então está criada a minha tela padrão de interface. Certo? Antes de seguir, a gente vai fazer o seguinte. Eu preciso criar umas variáveis aqui num global, certo? Eu preciso criar umas variáveis aqui num global, ok? Pelo seguinte, no meu controle de navegação, eu vou ter uma opção de voltar para a tela anterior e memorizar a tela atual, certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar a primeira variável que eu vou criar aqui, eu vou usar o assistente aqui, ó. Criar variável da toolbox. Criar variável. Então ele pergunta aqui, qual é o nome da variável? Eu vou chamar essa primeira variável de pic atual, certo? Ela é do tipo string, tá aqui embaixo. E ela vai ser uma variável do tipo global. Se ela é global, ela vai aparecer lá em cima, né? Perfeito? Então, ó, pic atual, string, global. Pronto. Está lá em cima já criada, certo? Agora eu vou criar uma nova, só que eu vou criar direto aqui. Ó. Então eu clico com o botão direito do mouse, né? E clico com o botão direito do mouse aqui, ó, no user, ok? Então, clico com o botão direito no user e seleciono aqui create variable, criar, ok? Então eu venho aqui, agora ele criou a variável 12, é uns nomes que ele coloca automaticamente. Então eu posso agora mudar as propriedades dessa variável, ok? Então eu venho aqui, abro a janela de propriedades, ok? Então aqui, ó, selecionei, posso selecionar uma ou outra, tá? Selecionei a 12. Qual é o nome dela? Eu vou chamar de pic anterior, ok? Qual é o tipo dessa variável? Não é? Ela está aqui como dupla, é VT double, mas eu quero ela como string. Perfeito? Tem alguma descrição para ela? Posso colocar, ok? Eu vou colocar que ela armazena o nome da tela anterior. Perfeito? E o valor dela? O valor inicial dela, eu vou botar aqui em branco, certo? Eu não quero nenhum valor. E essa aqui, pic atual. Eu vou botar que a descrição dela é memoriza a tela atual, certo? Muito bem. Deixa eu voltar essa aqui. Eu não vou botar esse armazena não. Vou botar aqui memoriza o nome da tela anterior. Ok? Pronto. Certo? Então vamos seguir, né? Então eu já tenho variáveis para memorizar as minhas telas, ok? Então agora eu vou fazer o seguinte. Nessa tela aqui, nessa tela do centro, ela vai ser o meu padrão, o meu modelo de tela, certo? Então eu vou criar aqui um script. Eu vou criar um script onde eu vou definir esses nomes, ok? Então, a gente vai fazer uma coisa agora, a gente vai adiantar e vai entrar no Visual Basic Editor, tá? Mas não se preocupa que a gente vai estudar isso aí daqui a pouco. Perfeito? Então, nessa tela aqui, ó, app home, ok? Eu vou utilizar na tela, né? Eu vou utilizar um evento da tela, ok? Eu vou utilizar um evento que o Visual Basic ele é executado, né, monitorando eventos dos objetos, ok?
Então é o seguinte, no evento inicialize, que é o momento que ele inicializa a tela, que não é o ativa. Tem gente que é o seguinte, para esse controle de navegação, ele tem que ser muito cuidadoso, tá? A gente tem que ter muito cuidado. Pelo seguinte, se você utiliza esse evento aqui, activated, esse evento, ele não é o recomendado para você fazer essa ação de memorizar uma tela, a tela atual. Por quê? Porque se você estava na tela, clicou no menu, você já saiu dela. Quando você clica nela de novo, ele vai executar de novo a ação activated. Entendeu? Eu vou colocar esse activated também, só que eu vou fazer uma outra coisa nele. Eu vou fazer assim, ó, MSG Box, Message Box, janela ativada. Ok? Pronto. E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que a minha user, né, que é o nome da minha tela não, desculpa. User é o nome disso aqui, né? Ok? User pique atual. Então vamos lá. User.pique atual.currentValue igual a me.name. Quem é me? me é eu, né? Eu. Então, se aqui é da tela app home, então a tela eu, essa tela app home ponto name. Qual é o nome que ele vai retornar? App home, ok? Perfeito? Deixa eu ver se vai funcionar isso já. Imprima me.name. Não, porque a variável não foi criada ainda, ok? Mas, em tempo de execução, isso aqui vai responder direitinho. Perfeito? Esse verificação imediata, eu utilizo muito isso, tá? Muito bem. Agora, eu fecho aqui. Eu fecho não, desculpa. O outro evento que eu vou utilizar é quando essa tela for fechada, ok? Então, quando a tela for fechada, eu vou fazer o seguinte. Eu vou memorizar essa mesma tela, não é? Esse mesmo nome para a tela pique anterior, ok? Foi esse mesmo nome? Deixa eu ver aqui. Ponto pique anterior, é esse mesmo, ok? Ponto current value. Então, ó, quando ele chega na tela, ele vai memorizar utilizando esse comando aqui, ó, certo? Quando ele sai, ele vai memorizar ela como tela anterior, certo? Esse script aqui, esses dois scripts aqui, eles têm que estar presentes em todas as telas que vão ocupar essa interface aqui, tá? Essa área aqui. Então, todas as telas que forem ocupar esse espaço aqui, ok? Todas as telas que entrarem aqui, elas têm que executar aquele script, perfeito? Todas elas. Senão, o nosso controle de navegação não vai funcionar, perfeito? Muito bem. Então, é por isso que eu já criei inicialmente, certo? Eu vou salvar. Posso salvar por aqui ou por aqui, né? Então, agora, ó, janela ativada. Qual foi o evento que ele executou aqui? O evento activate. Ó, cliquei aqui, quando eu clico de volta, janela ativada. Você vê que o outro não tem mais, ok? Janela ativada. Então, é por isso que aquele evento, o evento, para memorizar a tela, não pode ser esse aqui, ó. Ok? Eu vou fazer de novo e vou colocar aqui somente um outro aqui, ó. MSG Box.
e vou botar aqui tela e me.name. E isso aqui é concatenação, tá? Foi memorizada. Ok? Vê o que acontece agora. Ctrl W, ó, janela ativada. Janela ativada. E ele, como ele já tem, app home foi memorizada. Ah, porque eu botei no evento close. Desculpa. Deixa eu botar aqui, edit script, deixa eu botar isso aqui embaixo, que é onde eu quero. Pronto. Perfeito? Vamos ver agora. Ctrl W, ó. Tela app home foi memorizada, certo? Então ele diz aqui que ela foi memorizada. Essa janela aqui foi ativada. Aí, ó, eu cliquei aqui em cima na tela título. Quando eu voltar aqui, ó, ativou de novo. Cliquei na tela aqui, ó, no rodapé. Voltei, ela foi ativada. Ok? Então é por isso que a gente não pode utilizar o controle aqui. Certo? Porque ele vai ficar toda hora enchendo, atualizando a variável. E não é esse o objetivo. Ctrl W para sair do modo execução para edição de novo. Então agora eu vou apagar do script o que eu não preciso, né? Primeiro eu vou apagar esse aqui, o activated, pelo menos para isso eu não vou usar. E vou tirar esse message box aqui. Perfeito? Então, esse script ele tem que estar em todas as telas, tá? Todas elas. Então é por isso que eu vou pegar e fazer o seguinte. Eu já vou pegar essa tela e vou fazer assim, ó, menu, salvar como, e vou, essa app home, ela já existe, né, já está salva, e agora eu vou fazer o seguinte, app modelo, perfeito, porque toda vez que eu for criar uma tela agora, para esse padrão aqui, eu vou utilizar ela como modelo, então eu não preciso mais reescrever o script, que o script já foi junto, certo? Então, a nossa cara vai ser essa aí, né? Então, aqui é o seguinte. Eu vou adicionar aqui, começando aqui pelo título, tá? Por aqui. Eu vou colocar aqui um objeto texto e vou chamar de eu vou chamar de Autumn Industrial. Ok? Eu teclo Enter aqui no final e ele vai para outra linha, né? Muito bem. Clico agora. Agora aqui eu vou fazer assim. Eu vou formatar esse objeto. Eu sempre formato utilizando a janela de propriedades, que é essa aqui. Então vamos aqui ao que interessa. Selecionado. Então aqui. O nome dele eu vou chamar de txt emp ou empresa. Ok? Alinhamento, está à esquerda, eu vou botar no centro. Pronto. Centrado, ok? Auto size, isso aqui eu boto falso. Vou explicar por quê. Deixa eu terminar aqui que eu vou explicar por que eu boto falso o auto size. Outra coisa que eu modifico aqui, com relação ao auto size, né? Eu modifico aqui, ó. Uniform scale eu deixo falso, né? E scale width também eu deixo falso, ok? Perfeito? Agora vamos para a fonte e o tamanho da fonte, né? Vamos aqui para o font size, ele está aqui 10. Eu vou botar um tamanho maior, vou botar para 15. Acho que tá bom, né? Se eu ajustar aqui, pronto. Acredito que está de bom tamanho. Ali tá bom. Ok? E estilo de fonte regular. Aí eu seleciono aqui, ó, negrito, itálico e itálico negrito. Deixa eu ver aqui como é que fica o negrito. Tá ótimo. Negrito tá bom. E a cor
posso escolher uma cor mais suave ou botar uma cor, botar um preto mesmo ali, fica bom. Ok? Então aqui é o seguinte. Agora eu vou criar um outro objeto aqui, texto, só para explicar para você porque eu uso o alt size, tá? Texto sem controle. Perfeito? E vou criar um outro texto com controle de alto size. Pronto. Então aqui é o seguinte. Eu vou colocar aqui o que eu fiz antes, né? Ó, alt size true. Aqui no uniform scale eu deixo falso e aqui falso. Ok? Veja só. Dois objetos exatamente iguais. Ok? Eu quero que esse contorno aqui, ó, ele fique um espaço maior. Então eu faço isso, ó. Olha o que aconteceu. Agora vê aqui. Será que vai acontecer? Não. Certo? Por quê? Porque eu disse a ele que ele não altera o tamanho do texto quando eu aumentar a minha caixa. Ok? Só a altura é que eu não tenho como controlar. Perfeito? Mas aqui, sim. Você vê aqui, ó. Se eu aumentar, ele aumenta. Se eu diminuir aqui, ó, ele diminui junto. Certo? Só com relação à altura. E esse aqui? Olha o que acontece. Deixa eu aumentar mais aqui ainda. Mais ainda. Ó. Ficou melhor, né? Mas, ó. Ok? Certo? Então, isso aqui não é nada saudável, né? Perfeito? Então, é por isso que eu faço aquela correção. Perfeito? Então, agora eu vou criar um outro objeto texto aqui. Aqui nesse espaço. E vou chamar de curso de iFix 5.5. Pronto. Aí agora aqui eu vou fazer o seguinte. Vou fazer a mesma coisa, tá? Alt size falso. Uniform scale falso e scale falso. Muito bem. Pronto. Agora eu posso mudar a cor. Font size eu vou botar aqui para 13. E foreground color eu vou escolher aqui o preto também. Ok. Tá bom, né? E agora eu vou criar um outro que vai ficar embaixo desse. Que eu posso até aumentar esse aqui mais. Posso botar aqui para 17. Tá muito bom. 17, deixa eu botar aqui para bold também. Eu vou alinhar ele aqui, ó, com esse aqui, tá? Então, seleciono, seguro Ctrl, ó, clico, tem nada marcado, né? Se clico nele, seguro Ctrl, clico no próximo, selecionei os dois, tá? Agora eu vou alinhar para cima. Aí ele foi para o mesmo alinhamento do outro, ok? Então agora aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um outro objeto, texto, e vamos criando um objeto texto, né? Então aqui eu vou chamar de função da tela atual. Ok? Isso aqui vai ser um objeto animado, tá? Eu vou botar o nome da função que a tela aqui vai ter, que é o quê? Digamos que é uma tela de controle de que é uma tela de visualização de uma caldeira. Então eu boto lá, tela da caldeira XYZ. Aí do outro é uma tela de um sistema de tratamento de água, né? Então eu boto lá, tela do sistema de tratamento de água. Perfeito? Então, para a gente saber qual é a parte do processo que a gente está visualizando. Ok? Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a mesma coisa, tá? Alt size falso.
Aqui, uniforme scale falso e aqui também falso, ok? Eu vou aumentar um pouquinho essa fonte, né? Fonte name Arial, font size, vou botar, deixa eu botar 13 aqui para ver o tamanho que fica. Tá bom. Deixa eu botar ela para negrito, tá ótimo, ok? Então agora eu vou fazer o seguinte. Antes de fazer qualquer coisa, eu vou duplicar isso aqui com Ctrl. Se eu pressionar Ctrl e a letra D, eu duplico o objeto, tá? Aí, ó, duplicou, perfeito? Então eu vou botar isso aqui para cá para eu não ter tanto trabalho mais, tá? E aqui também duplicar, Ctrl D, aí eu vou botar para cá, ok? Aqui é o seguinte, vou explicar já já. Vou fazer a mesma coisa, né, de alinhamento para todo mundo ficar na mesmo alinhamento, ok? Pronto. Aqui eu vou escrever o seguinte. Clique duplo. Aí eu posso aqui nome usuário. Vou botar nome, vou botar somente assim, usuário. Que é o usuário atual do sistema, né? E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou ajustar isso aqui para cá. Essa aqui eu não ajustei ainda, ó. Eu vou colocar ele um pouquinho mais para cima, seguro o Ctrl, seleciono aqui e vou mandar ajustar para baixo, no mesmo alinhamento de baixo, ok? Pronto. Agora aqui eu vou alinhar pelo centro aqui, ó. Aliás, ainda não. Ainda não, porque isso aqui, ó, ele é indefinido o tamanho, né? Então, ó. Ok? Vou fazer isso. E vou mandar ele alinhar pelo centro, ok? Porque aqui o nome que eu escrever, ele vai se alinhar aqui dentro, certo? Pronto, agora esse aqui, eu vou fazer a mesma coisa aqui com relação à disposição inferior, não é esse aqui, e esse, eu vou fazer o mesmo alinhamento, e aqui a mesma coisa, para a esquerda. Pronto, fechou, né? E aqui o seguinte, eu vou dizer aqui que é nome do usuário logado. Por enquanto eu não vou colocar isso não, tá? Mas eu vou deixar o espaço aí para a gente, quando tiver o nome dos usuários, né? Tiver já com o nosso sistema de segurança ativo, a gente utilizar isso. Ok? Ó, o espaço que eu dei foi pouco, né? Mas não tem problema, tá? Posso aumentar mais. Aqui é que está muito grande, eu posso diminuir. Logado. Pronto. Perfeito. E aqui no final eu vou fazer o seguinte. Aqui nesse espaço eu vou colocar algumas informações, como a data do sistema, ok? E a hora do sistema. É só clicar no date e aqui no time, ok? Seleciono os dois, né? Clico aqui, ó. Se eu selecionar os dois e tentar ajustar o tamanho da fonte aqui, eu não vou ter o resultado que eu quero, tá? Ele só vai ajustar um. Então, para isso, eu vou utilizar o fonte aqui, ó, da Toolbox. Então, aqui eu já vou colocar os dois para tamanho 12 e vou botar aqui negrito, ok? Pronto. Muito bem. Rapidão, né? Então, agora somente eu ajustar, seleciono os dois, mando ajustar para a direita, para ficar lá no canto. Agora, seleciono aqui e mando alinhar para baixo, para ele tomar o mesmo alinhamento. Esse aqui, junto com esse, eu vou mandar alinhar para cima. Ficou bom, né? Apesar de que ficou um pouquinho afastado um do outro, mas não tem problema nenhum, ok? Então, agora eu posso fazer assim, botar um pouquinho mais para lá. Ok, mais para o canto ali, ó. Pronto. O meu cabeçalho da aplicação está pronto, ok? Muito bem. Agora eu vou fazer o rodapé, ou a barra de menu.
Essa barra de menu eu vou fazer o seguinte, vou criar botões aqui, ó. Um botão. Esse botão eu vou alinhar ele aqui no canto, né? Deixar o espaçozinho aqui, ó. Eu posso usar o texto ou figuras aqui, certo? Para digitar um texto, eu dou um clique duplo e digito o texto, ok? Só que eu vou chamar, primeiro eu vou dar nome a esse botão, tá? Então aqui na propriedade, no name, eu vou colocar o seguinte, CMD, eu vou chamar isso aí de CMD menu, ok? Pronto. E eu posso escrever a função dele aqui, ok? Por exemplo, eu vou chamar de menu, né? Ok? Eu posso colocar um texto, ou posso também colocar uma figura, ou ambos, ok? Então eu quero optar no meu aqui, pelo menos. Não sei, eu sei que você não tem aí as figuras, você usa o nome, né? No caption ou escreve direto aqui, certo? Se você quiser escrever direto aqui, dá um clique duplo e pode escrever menu e ele já assume, né, aqui no caption o que você escreveu lá, certo? Então aqui, ó, você escreveu no caption, está escrito aqui menu. Eu posso apagar e atualizo aqui, ele já sumiu, certo? Eu quero usar picture, eu quero usar uma figura. Então eu venho aqui em picture e vou selecionar a minha figura, que eu coloquei na aplicação. Eu vou selecionar aqui unidade C, iFix, aplique, Fix aulas, curso iFix, Picture, que é o pic, e aqui em pic tem o image. Então eu quero o seguinte, eu vou querer o menu, qual foi? É esse aqui, ó. Ok? Abrir. Então ele colocou aquilo ali. Você vê que ficou feioso, né? É porque eu tenho que ajustar, perfeito? Tenho que clicar aqui e ajustar o tamanho. Então eu vou ajustar o tamanho desse objeto aqui. Vou dar um pouquinho mais para cá. Pronto. Então ficou agora bonito. Ok? Eu vou utilizar esse padrão de tamanho, tá? Ctrl D. Como esse é o botão inicial, eu vou deixar um espaço nele, entre eles dois. Eu vou deixar dois espaços, que o normal seria eu colocar aqui, né? Então eu vou deixar 1, 2, 3. E agora eu vou mudar isso aqui, não vai ser menu, esse aqui vai ser home, ou início. Eu vou chamar de CMD home, ok? E a picture dele, ou figura dele, eu vou utilizar aquela outra lá, que é isso aqui, ó. Ok? Pronto. Vou duplicar de novo e vou chamar de... Agora sim eu vou colocar nas distâncias legais, né? Então aqui vai ser CMD. Eu vou chamar esse aí de alarme, que ele vai chamar uma tela somente para gerenciar alarme, ok? E a figura dele, cadê o picture dele? Vai ser esse aqui, ok? Duplico de novo, mesma coisa, ok? E vou chamar mais um de, esse vai ser o CMD histórico, CMD Hist, né? Antes eu vou logo mudar a picture dele. Ele vai chamar isso aqui, ó. Ok? Um gráfico, né? Então eu vou chamar ele de CMD Hist. Ok? De histórico. E por fim, eu não tenho a figura ainda, mas eu vou colocar um outro. Não, por enquanto ainda não. Certo? Por enquanto ainda não. Eu vou agora colocar aqui, ó, um sumário de alarme, né? Aquele sumáriozinho de alarme que fica guardadinho aqui no canto, né? Ocupando só uma pequena porção da tela. Então agora eu venho aqui no Toolbox e vou selecionar aqui sumário de alarme. Ele já colocou aqui. Então o que eu tenho que fazer agora é ajustar, né?
Eu vou ajustar aqui o tamanho. Estou ajustando o tamanho aqui, utilizando a combinação de teclas, né? Ctrl e Shift, tá? Agora somente Ctrl, eu ajusto, vou baixar um pouco aqui, deixa eu vir para cá, ó, para deixar ele no mesmo tamanho. Tá no mesmo tamanho dos botões. Então agora eu vou colocar ele lá para o canto. Primeiro eu vou ajustar aqui, colocar ele para cá. Pronto, deixar ele bem aqui coladinho no canto. Deixa eu só 1, 2, 3, 4. Pronto, para ter bastante espaço. Pronto, agora eu vou configurar isso. Como é que eu configuro aqui? Como é que a gente aprendeu? Posso dar um nome aqui qualquer. A fonte, eu vou querer... Bom, por enquanto eu não vou definir ainda a fonte não, tá? Vamos lá. O que é que eu quero exibir aqui? Eu só quero que o usuário reconheça alarme. Nada disso aqui eu quero, ok? Eu não quero que ele delete, eu não quero que ele modifique configurações em execução, eu não quero que ele faça ordenação por coluna, eu não quero que ele use o botão direito do mouse e também não quero que ele reconheça todos os alarmes aqui. Agora aqui em filtro, nada. Aqui no organização, né? EC e time, descendente, cor. A cor sim, eu vou, como sempre, né? Eu venho aqui, na background alarm color, eu vou selecionar aqui aquele velho cinza que a gente sempre usa, ok? Que é esse aqui. Posso fazer tudo para todos, ok? Para todos, ok? E aí eu finalizo isso aqui. Deixa eu ver se tem algum, sobrou algum no meio, não, né? Tá todo mundo cinza. Pronto. E agora as colunas, o que é que eu quero? Eu quero somente o time in, node não, tag name, status, valor, descrição. Tag name, descrição, valor e status. É esse o padrão que eu uso, né? Geralmente sempre tenho utilizado isso aqui. Time in, tag name, description, valor, status. E aqui no display, o que é que eu quero exibir? Eu quero exibir esse headers, scroll bar, status bar, isso aqui, nada disso eu quero, tá? Para ele ficar bem enxuto, ok? Muito bem. Colunas, eu até vou desabilitar isso aqui, ó, que é para ficar o mínimo possível de coisa ali. Só que eu só vou desabilitar depois que eu organizar o tamanho, a largura aqui das colunas. Então aqui o EC, o time, eu vou aumentar aqui um pouquinho. Tag name, um pouquinho maior. Description, não é? Você vê que está curto, ó. Eu preciso aumentar mais esse carinha daqui. Então eu vou aumentar aqui um pouco mais. Vou voltar aqui. E não deixa aqui. Description, um pouquinho mais. Valor. Deixa o valor aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho esse tie aqui. Pronto. Aqui aumentar um pouquinho. Aumentar ele. Só para... Pronto. Chegou? Não, porque eu preciso mostrar... Tá bom aí. Eu não vou botar o scroll bar não. Então agora eu volto aqui e tiro o header. Apply, ok. Pronto. Tá aqui o meu scroll bar. O meu scroll não. Tá aqui o meu alarm summary, ok? E por último eu quero colocar um botão aqui de voltar, né? Eu por enquanto vou colocar assim. Ok? Deixa eu ajustar aqui a altura. Pronto. E aqui... Vou colocar ele aqui, voltar. Falta ainda um botão aqui, que é o de login, né? Não é isso? Então, eu vou colocar aqui mais um. Que vai ficar reservado para o login, ok? Deixa eu ajustar aqui, para ficar bem legal. Eu tenho essas manias de perfeição. Então esse aqui, CMD Login. Ok? E esse aqui
cmd voltar. Perfeito? Só que eu vou mudar agora a figura, né? O voltar eu não tenho ainda a figura, né? Se eu tentar procurar aqui, eu não vou achar. Eu não tenho o voltar. Não tenho. Então eu vou deixar um texto aí provisório, ok? Agora aqui, nesse aqui, eu vou colocar um voltar. Cadê Picture? Tá aqui. Eu tenho o login sim. Esse eu tenho. Ok? Aqui o login e aqui o voltar, ok? O voltar eu vou aqui no Picture dele e vou tirar isso aqui. Pronto. Deixa eu ver aqui, deixa eu botar aqui o caption. Voltar. E aqui o Picture. Picture Position. Uai. Eu quero tirar o Picture dele. Ah, aqui, ficou, pronto. Perfeito? Então aqui, ficou voltar, tá? Depois eu boto uma figura aí. Por enquanto não. Bom, agora a gente vai fazer a finalização disso aqui. Eu vou criar aqui essa tela aqui, que é a minha modelo, né? Então eu já tenho a tela Home, ok? Que é aquela tela que eu criei logo na inicialização. Então agora eu vou criar minha tela, a modelo já está aqui. Então eu vou criar aqui uma tela de alarme. Eu vou somente colocar um objeto alarme aqui, de sumário de alarme, bem chulo, né? Uma coisa bem chula mesmo, tá? Nada de muito especial, só para dizer que tem uma tela de alarme. Ok? Pronto, então eu vou salvar essa tela, Save Os, eu vou chamar de app alarme. Ok? Salvei como app alarme, né? Então agora eu volto lá na minha tela modelo, ok? Eu vou abrir de novo a minha tela modelo, app modelo, tá aqui, abrir de novo, vou colocar um objeto gráfico nela, ok? Tá aqui um objeto gráfico e vou chamar essa tela de Save Os app, eu vou chamar de app histórico. Perfeito? Muito bem. Então eu tenho a tela Home, Alarme e Histórico. Ok? Tenho 3 telas. Então agora eu vou programar os scripts aqui para chamar essas telas. Certo? E essas telas, todas elas, né, já tem o script. Ó. Por isso que eu fiz... Aliás, por isso que eu fiz aquele script, porque ela já incorpora, ele é um container, né? Então ele já incorpora o script, eu não tenho que digitar de novo, só tenho que digitar os novos. Então aqui eu vou fechar, por enquanto, eu vou dar um close aqui, é por aqui, close, salva histórico, sim, app alarme, close, ok, app título deixo, app barra menu deixo, e só, né? E a app home, cadê ela? Tá lá em cima. App home, tá aqui, ó. Essa app home eu vou colocar o seguinte. Eu vou colocar aqui um texto, né? Tela inicial, ok? Pronto. Aí eu vou aqui no alinhamento, vou botar centrado e vou fazer aquele
aquela doideira aqui, né? Pra gente pelo menos ter alguma visão. Ok, então tenho aqui minha tela inicial, somente para ter alguma coisa nela. Ó, perfeito. Então Ctrl S para salvar. E agora eu vou programar esse botão aqui, ó. Certo? Clico nele com o botão direito. Edit Script. Então, antes de fazer é o seguinte. Eu vou utilizar um comando chamado Replace Picture. Ok? Seguro. Se eu pressionar Ctrl e espaço, ele continua o comando, né? Ou mostra uma lista, tá? Replace Picture. Então, esse comando ele pede o seguinte. Ele pede o Now Picture, né? A tela nova que eu vou abrir. Qual é o nome da tela nova? Abre aspas, app home.grf. Todas as telas são .grf. Eu não necessariamente preciso colocar isso, tá? Mas eu prefiro colocar o nome grf. E qual é o nome da tela anterior? Né? Da tela que está visível aí. Eu tenho que trocar pela tela que está na minha variável user.pic atual, porque eu vou trocar a tela atual pela tela nova, ok? Então eu tenho que saber quem é a tela atual. Ponto current value, né? Que é o valor corrente dela. Pronto, esse é o comando. Para esse botão home, ok? E o outro, o botão alarme, a mesma coisa, botão direito, edit script, e o comando é o mesmo comando, certo? Só que ao invés de ser app home aqui, vai ser app alarme, ok? Muito bem. E o outro? A mesma coisa, edit script. Esse aqui vai ser o mesmo comando. Então você pressiona aqui, segura o Ctrl e arrasto. Aí ele copiou e ao invés de ser app alarme, vai ser app. Qual é o nome da tela? Restore, né? Restore. Foi esse o nome que eu dei? Vamos ver aqui, só para confirmar. App histórico. Ok? Então tem que ser esse nome lá. Perfeito? Bom, então aqui eu posso fechar o Visual Basic. Vamos programar logo o voltar? Bora, né? Então, ó, Edit, Script, o voltar. O voltar vai ser o seguinte. O voltar vai ser user.pic anterior.current value, ok? Não é para voltar, essa aqui num comando, isso aqui eu não estou dizendo qual é a tela que vai substituir a anterior, que vai substituir a anterior não, que vai substituir. Nesse comando replace pic, o primeiro parâmetro aqui, eu vou dizer qual é a tela que vai substituir a tela que está visível, certo? Então é now picture por old picture, mas não confunde com a nossa tela anterior e tela atual não, tá? Cuidado para não confundir. Então está feito a navegação. Ctrl S. Se eu fizer aqui Ctrl W agora, vamos lá. Alarme, histórico, home, ok? Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou da tela, estou na home, vou para histórico, certo? Vou mandar voltar. Ele tem que voltar para a tela home. Se eu voltar de novo, ele vai para histórico, ok? A gente não é igual na internet, que você navega 10 sites e depois sai voltando, né? Tem como fazer isso? Tem, mas vai dar mais trabalho, ok? Perfeito? Então agora, se eu estou na inicial, vou mandar voltar, foi para histórico, aí eu venho para alarme, mando voltar, voltou para histórico, volta para alarme, ok? Ele não vai voltar para home, se eu ficar pressionando aqui, certo? Ele sempre memoriza a anterior, a última que ele leu, as duas últimas. Perfeito? Vai ficar nessas duas aí. Ok? Então é isso. Ficamos por aqui.
ok? E nos vemos na próxima aula.